É que também é um desafio bem maior anunciar Sim, Black exato. do que os Eu nichos imagino que white. tenha que ter, além da experiência que você comentou, né? Tenha que ter um processo muito bem definido. Exato. É um processo muito bem definido, você precisa... eu sempre digo para as pessoas, vai anunciar nicho black, tenha certeza que você vai sofrer bloqueio. É natural, isso não te faz um pior gestor. Eu vejo muitos gestores que começam a empreender no digital, nos nichos blacks, começam a ter bloqueio de conta, eles falam, não é para mim. Vai ter bloqueio, você vai ter bloqueio o tempo inteiro, vai cair, sua conta vai cair. Então, você tem que se organizar com relação a isso também. Ô, Nath, nas suas redes sociais você fala muito sobre BM de guerra e BM ferrada. Sim. Explica pra gente o que são elas e qual a diferença entre uma e outra. Tá. Quando a gente vai falar de anúncio, quando a gente fala de um negócio digital, não só de anúncio, a gente tem 2 ativos muito importantes. Numa empresa física, sei lá, o estoque é uma coisa muito valiosa, concorda? No digital, quando a gente fala de anúncios, as 2 coisas mais valiosas, pixel e públicos. O pixel, ele funciona como um porteiro do seu site. A gente instala o pixel lá no site e ele observa todos os comportamentos dentro da pessoa no site. Por isso que quando você clica lá numa bolsa da Arezzo, a bolsa fica aparecendo para você o tempo inteiro e várias outras bolsas ficam aparecendo o tempo inteiro. Além de te monitorar, a grande vantagem do pixel e a coisa que faz o pixel ficar valioso é que ele acumula informações. Então, vamos lá. A gente vai falar de emagrecimento, vamos vender um produto de emagrecimento. 92% das mulheres querem emagrecer. Só que 92% das mulheres não estão preparadas para comprar o seu produto de emagrecimento. E o pixel, ele faz uma seleção para a gente. Então, ele vai acumulando informações sobre aquele público que faz ações valiosas dentro do site. Então, ele começa a perceber, por exemplo, que quem compra de mim são mulheres da região sul que têm de 30 a 40 anos. Percebe o quão valioso é isso? Então eu preciso guardar o pixel, porque quando você perde a conta, meu amigo, acabou. O Facebook fala assim, o anunciante, você tá descumprindo regra, tchau, não quero que você anuncie. Então você perde público, ou seja, aquelas pessoas que visitaram o seu site, você perde. E você perde pixel também. Então a gente faz no nicho black o que a gente chama de contingência. Contingência é você guardar esses ativos. A conta guerra é a conta que vai para a guerra, é a conta que você anuncia. Então, por mais que você seja um expert em nicho black, pode ser que às vezes você cometa um vacilo. Você vai colocar uma palavra ou outra que não pode, você vai colocar um criativo que é mais incisivo e ele bloqueia. Então, a gente anuncia na conta guerra e a gente guarda a cofre. Então, a cofre tem os meus ativos mais importantes. Eu compartilho os meus ativos com a conta guerra. Mas só que o pixel, o público, ele tá salvo lá e guardadinho. Eu não anuncio nessa conta. Perfeito. Então a conta cofre é então é conta cofre, conta guerra e conta ferrada? A ferrada, esqueci da ferrada. A ferrada é o seguinte, lá na ferrada, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho o Facebook e o Instagram da minha mãe, Maria Torres lá. E aí, eu tô em dúvida se um criativo é ou não aprovado, se ele passa ou não. Às vezes o especialista gravou um vídeo e ele tá mais incisivo, tá sem camisa, sei lá, vamos dar um exemplo assim. E daí eu não sei se isso vai ser aprovado e eu não quero bloquear as contas. Então eu subo na conta da minha mãe, literalmente, da Maria Torres. É como se ela fosse a anunciante. Aprovou na Maria Torres? Aí eu falo, beleza, então eu sei que esse criativo cumpre as regras. Aí eu subo na guerra. Ah, então é como se fosse um teste de BM. É um teste de anúncio. Legal. Então, sabe, às vezes vai acontecer no nicho black ou em qualquer nicho. Você vai colocar um criativo que você tem certeza que ele vai ser aprovado. Que é uma coisa simples, boba, que você não toca em nenhuma dor, nem nada do tipo. Mas lembra, ele quer uma boa experiência para o usuário. E a gente também tem que lembrar que quem analisa isso, na grande maioria das vezes, é um algoritmo, é um robô. Então pode ser que alguma coisa o robô considere que é ofensiva, mesmo que não seja. Sim. Então se há uma conta que eu anuncio, que eu não posso perder, de um cliente muito importante, a gente está no meio de um lançamento, a gente investe muito nessa conta, aí eu subo na ferrada da minha mãe, aprova, e daí eu passo pra conta certa. Perfeito. É tipo aquilo que eu vi nos seus destaques também, que você fala que para testar tráfego, você precisa de tráfego. Sim! Então você faz um teste em uma conta com tráfego para poder subir em uma principal. Exatamente. Agora uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, eu tenho a conta cofre e eu tenho a conta guerra. Tá. Como que uma informação, tipo dos públicos, como é que os ativos estão nas duas contas se só uma tá subindo? A gente compartilha. Há como compartilhar ativos de uma BM para outra. Você não consegue compartilhar depois que a BM está bloqueada, ok? Bloqueou, acabou. Então, se você está com a BM bloqueada, você perdeu, e você não fez uma contingência anterior, você perde pixel, você perde público. Mas se você faz isso de uma forma preventiva, aí você consegue compartilhar.
Entendi. Inclusive, uma outra coisa também de contingência que pouquíssimos gestores usam e que tem que usar são as plataformas de multilogin. As plataformas de multilogin, vamos falar bem leigamente, elas simulam máquinas diferentes. Então, vamos lá. Eu sou uma agência e eu lido com... Eu tenho um cliente que é um supermercado e um cliente que é sex shop. No Facebook existe uma sanção, vamos falar assim, a nível de anunciante. Então, pode ser que você, anunciante, sofra a sanção e o Facebook diz assim pra você, anunciante, deixa eu te falar uma coisa, você não vai anunciar mais na minha plataforma. Acabou. Você não anuncia mais. Então, se você é administrador do supermercado e do sex shop, você perde as duas. E o supermercado não tem nada a ver com isso. Então, o que a gente faz com as plataformas de multilogin? Ela simula máquinas diferentes. Então, lá em um perfil, eu tenho o perfil do Marcelo e outro, o perfil da Carol. Então, do supermercado, da minha mesma máquina, do meu mesmo computador, ela cria um IP só para Carol. Então, eu anuncio o supermercado pela Carol e anuncio o supermercado pelo Marcelo. Por que a gente não pode fazer isso? Vamos criar 2 perfis e acabou. Porque o Facebook fala assim, espertinho, você tá usando o mesmo IP, a mesma localidade, o mesmo computador, você tá falando para mim que são 2 pessoas diferentes? Não. Então, ele bloqueia sua conta por atividade suspeita. Então, a gente faz o uso de multilogin, que a gente simula 2 máquinas e 2 anunciantes diferentes. Nossa. Então, o nicho black sem isso, ferrou. É como se, assim, a conta ferrada fosse a conta que pudesse tomar bloqueio de boa. Sim! Entendi. Ela tá... Minha mãe, se o Facebook falasse, Maria, você nunca mais vai anunciar. Certo. Minha mãe tá tranquilinha fazendo o crochê dela lá, os bonequinhos dela de crochê, ela fala, tranquilo, Facebook. Agora, a gente não pode fazer isso com um perfil como o meu, que anuncio muito. Então, a gente se resguarda. Faz sentido. Agora, aproveitando que a gente entrou nesse tópico de contingência, vamos imaginar que uma pessoa caiu aqui de paraquedas e ela nunca ouviu falar dessa palavra, contingência, na vida dela. Então, como você descreveria contingência para uma pessoa dessa? E como é que você estrutura uma contingência, tipo, boa, de verdade? Ótimo. Então, primeira coisa, você que está começando a anunciar agora, entenda que contingência já é uma estratégia de quem já anuncia nicho black há mais tempo e de quem realmente lida com várias contas ao mesmo tempo. Se você é uma pessoa que vai anunciar um nicho black e uma conta, não se preocupe com contingência agora de multilogin, de múltiplas plataformas. Faz o seguinte, guarda a conta cofre e usa lá a conta ferrada para subir os anúncios e para ver se vai aprovar. E anuncia normalmente. Agora, se você é uma pessoa que já é uma agência, que está lidando com vários clientes ao mesmo tempo e que não pode correr o risco de perder várias contas em sequência, você vai baixar qualquer plataforma de multilogin. Quando você vai começar, são plataformas gratuitas, você não precisa pagar nada, e daí você vai baixar, por exemplo, multilogin, e daí você vai criar lá 2 ou 3 perfis diferentes para que sejam 3 perfis diferentes, tá? Então, pessoal, não tem segredo. Vários anunciantes de nicho black vão falar de estratégias mais rebuscadas e existem... em uma conta você coloca o pagamento, em uma conta você coloca o pixel, em uma conta você coloca... Para mim, isso não faz sentido. Sempre trabalhe com 2 pixels diferentes, porque se um cair, você tem o outro, e daí conta guerra e conta cofre. Acabou. Essa é a contingência básica que você pode fazer e que vai te segurar um bom tempo. Legal. Perfeito. Como é que funciona o seu processo criativo, Nath? Porque, assim, uma das coisas que nos impactou bastante no seu perfil foi a diversidade de criativos e de forma que a gente não tinha visto ainda. Verdade. São muito realmente criativos, sabe? Se você não viu, vai no Instagram da Natália, porque é algo realmente muito, muito original. Então, eu queria entender como é que funciona esse processo. Tipo assim, a gente entende que você já tem a experiência, né? Sim. De fato, mas como é que você tornou isso replicável? Tá. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre criativos é que as pessoas, elas têm a impressão que o Google que o Facebook vai converter como o Google. Isso nunca vai acontecer. Então, é a primeira coisa que você precisa entender. As pessoas não vão ao Facebook para fazer compras. O que as pessoas vão fazer no Facebook? A gente tava dando risada agora de meme. Sim. Então, as pessoas vão ver meme, as pessoas vão cuidar da vida dos outros. Entretenimento. As pessoas vão passar o tempo no Facebook. As pessoas não estão no Facebook para fazer a compra. Então, qual que é o meu maior desafio com o meu anúncio? É fazer o dedo que tá rolando freneticamente parar de rolar. Então, para isso, eu preciso fazer uma imagem forte o suficiente, que converse com a audiência o suficiente, para que eu tenha essa primeira parada para que a pessoa analise o meu anúncio. Então, o que eu faço? Assim, a primeira coisa que eu vou analisar no meu criativo. Primeiro, eu conheço o meu avatar. Quando a gente fala de anunciante ou de gestor de tráfego, é uma coisa comum entre as pessoas que a função do gestor de tráfego é subir e cuidar de anúncio. Mas eu acho isso uma visão tão
pobre do negócio, porque assim, eu entendo que se um contratante me contrata, se uma pessoa me contrata, eu preciso entregar resultado, porque senão a pessoa não fica na minha agência. Sim. Ela não passa a me cobrar mais. Ela não passa a me pagar mais. Então, primeira coisa, eu entendo o negócio do cara. Eu quero entender como que funciona o processo de vendas. O lead chega lá, o que acontece com o lead? O que ele fala? Qual é a conversão? Como que ele estrutura o processo de vendas como um todo? Segundo, eu entendo a dor do cara, a dor do avatar. E terceiro, como eu tenho essa impressão que eu preciso fazer com que a pessoa pare de rolar o dedinho, tudo que é curioso, tudo que foge do padrão chama muito mais atenção. Então, se a gente está num ambiente todo verde. Se tiver uma luz rosa ali no fundo, a minha atenção volta só para a luz. Então, tudo que foge do padrão é meu amigo. Então, se eu vou lá no banco de imagens, por exemplo, vamos anunciar emagrecimento. Aí eu busco lá o termo emagrecimento. A primeira coisa que eu procuro é o que é padrão. O que é padrão no emagrecimento? É a menina com a fita métrica enrolada na cintura e com a calça assim, larguinha. Uhum. Então isso eu já noto, eu não vou usar isso no meu anúncio, porque isso é padrão e todo mundo faz. E daí eu busco a dor da pessoa. Então eu converso com o avatar do emagrecimento. O que ele me fala? Que ele come compulsivamente à noite, ele tem vergonha disso, que a família cobra muito o emagrecimento e ele também tem vergonha disso, se sente mal por isso, que o problema é o doce, não é isso que a gente ouve. Então, são essas coisas que eu vou buscar para fazer nos meus anúncios. Então, ao invés de eu procurar emagrecimento, eu procuro comendo compulsivamente à noite. E daí eu acho os criativos mais disruptivos, porque conversa com o avatar e faz com que ele pare de rolar o dedinho. Legal. E como é que você faz para adaptar os seus criativos para diferentes públicos e estágios do funil de venda, por exemplo? Tem que entender o avatar. Eu acho que essa é a grande sacada que faz com que a gente anuncie cada vez melhor. É entender o avatar. Para mim é inconcebível que você anuncie um nicho ou que você anuncie um avatar específico que você não conheça. Porque os anúncios ficam genéricos demais. É o que a gente está conversando. Quando a gente estava conversando antes da gente começar. Quando a gente não tem essa ideia de quem que é o avatar, a gente anuncia o especialista, né? A gente coloca a carinha do especialista lá. Aí não faz sentido. Já anunciei já vendi para não sei quantos países. Eu falo 300 milhões de línguas.